Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Muita gente decide morar em apartamento para ter aquela sensação de segurança. E a portaria é vista como uma barreira contra os criminosos. Só que diante do aumento das invasões, os condomínios agora têm reforçado a proteção e a blindagem das guaritas virou prioridade. A portaria deste prédio na Zona Sul de São Paulo tem blindagem nos vidros e na porta de acesso. A construtora entregou a obra já com reforço na estrutura de segurança. É uma preocupação e uma realidade cada vez maior de invasão de condomínios. E essa é uma das maneiras que se tem para evitar que, eventualmente, um roubo tenha sucesso. A portaria se transforma num abrigo seguro para tentar inibir os assaltos. Neste ano, o estado de São Paulo registrou mais de 24 mil roubos e furtos a prédios e casas. Uma única empresa de segurança trocou vidros comuns por blindados em 175 prédios da capital. Em caso de invasão ao condomínio, a blindagem da guarita dá ao funcionário um tempo valioso para conseguir travar a porta e pedir ajuda, sem o receio de ser atacado. A procura por esse tipo de serviço tem crescido em média 20% ao ano, segundo a Associação Brasileira de Blindagem. Esta empresa monitora 100 edifícios com portarias blindadas na cidade de São Paulo. Num dos endereços, o suspeito conseguiu passar pelo primeiro portão, mas desistiu do assalto ao perceber a blindagem. Ele escapou depois que o cúmplice, do lado de fora, chutou o portão. Você tem que ter a portaria, o vidro blindado, a porta blindada, o acesso do morador com controle de acesso, com facial. Então tem várias camadas de segurança para deixar o ambiente muito mais seguro. Senadores aprovam isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Polícia fecha quase 50 postos de combustíveis em ação contra o PCC em 3 estados. Em Brasília, relator da CPI do crime organizado diz que Lula errou ao criminalizar a mega operação no Rio de Janeiro. Às vésperas da COP, presidente Lula decide viajar para prestar solidariedade à Venezuela e pode prejudicar as negociações com os Estados Unidos pelo fim do tarifaço. Banco Central decide manter a taxa básica de juros em 15% ao ano. E no Brasileirão, a preparação de Fluminense e Mirassol para o duelo de amanhã com transmissão da Record, R7 Record Plus. Oferecimento: Bradesco. Fuja de cilada financeira. Um homem suspeito de espionar presídios usando drones foi preso em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Ele usava essas imagens nas redes sociais, publicava tudo, imagens de segurança de unidades prisionais paulistas e também de Pernambuco. As imagens feitas sem autorização mostram presídios vistos do alto. Por segurança, os vídeos serão exibidos desfocados. Nos registros, é possível ver os detentos no pátio e detalhes da estrutura das penitenciárias. De acordo com a polícia, o conteúdo era publicado em perfis nas redes sociais com cerca de 80 mil seguidores. O homem foi identificado pela Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil e preso nesta casa em Guarulhos, na Grande São Paulo. Durante a operação, a polícia apreendeu 2 drones usados pelo suspeito para fazer as gravações. São equipamentos modernos que permitem imagens em alta resolução. Um deles é de uso profissional e custa mais de R$50 mil. Os investigadores encontraram um acervo com 23 vídeos de presídios em São Paulo e Pernambuco. Na delegacia, o suspeito, que já tinha antecedentes criminais, alegou que as imagens eram produzidas para ganhar dinheiro com a divulgação na internet e que o conteúdo era destinado aos familiares dos detentos. Nós não acreditamos, pelo menos de início, nessa versão apresentada, tendo em vista que ele não somente filmava os presos, o cotidiano, mas também as estruturas de segurança dos próprios estabelecimentos, para possíveis interesses de organizações criminosas.
Penitenciárias são áreas classificadas pela ANAC como espaço aéreo restrito, onde o sobrevoo com drones é proibido. O homem deve responder por atentado ao serviço público, divulgação de informações sigilosas, invasão de espaço aéreo e falta de autorização para a condução de drones. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal fizeram uma operação contra uma quadrilha que desviava dinheiro de benefícios do FGTS e do auxílio emergencial. Somados, os valores chegam a 45 milhões de reais. Os 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Celulares, computadores e documentos foram apreendidos. Segundo a investigação, a organização criminosa é suspeita de desviar 45 milhões de reais. Os suspeitos acessavam dados sigilosos de beneficiários e correntistas de uma instituição financeira, inclusive por meio do aplicativo. Com as informações, o grupo falsificava documentos para realizar saques indevidos e pagamentos de boletos digitais. Uma outra forma de agir do grupo criminoso, eles se dirigiam até as agências com documentos falsos e solicitavam a alteração, a modificação da conta de pagamento. 21 pessoas são suspeitas de integrar o esquema. Nessa fase da operação, ninguém foi preso. Além do sequestro de bens, a Justiça Federal também determinou medidas cautelares aos investigados, como o recolhimento do passaporte e também a proibição de deixar o país. A instituição financeira informou que monitora os serviços oferecidos e as transações bancárias dos clientes para identificar casos suspeitos e que aperfeiçoa continuamente os mecanismos de segurança. A Receita Federal fez apreensões inéditas de quartzo no Porto de Santos. Os agentes encontraram mais de 800 toneladas do mineral sem documentação de origem. Esses 5 contêineres estavam prontos para embarcar para a China. Na carga apreendida hoje, havia mais de 130 toneladas de quartzo, um mineral de alta pureza. Segundo a Receita Federal, o exportador não apresentou documentação que comprovasse a origem. A Receita identificou que essas empresas não têm autorização da Agência Nacional de Mineração, nem licenças operacionais emitidas pela Secretaria de Meio Ambiente local, para a exploração, sendo então um minério em tese de origem ilícita, né? A apreensão inédita de quartzo faz parte de uma operação da alfândega, que começou depois que a Polícia Federal identificou garimpos ilegais na Bahia e em Minas Gerais. No mês passado, 25 contêineres foram retidos no Porto de Santos. Ao todo, já são mais de 800 toneladas apreendidas de quartzo. Em apenas um contêiner, havia cerca de 27 toneladas de pedras semipreciosas acondicionadas em caixas cuidadosamente com papel picado. A empresa exportadora declarou para a Receita que o quilo dessa carga valeria só R$ 6. Mas, no mercado internacional, o quilo da ametista, por exemplo, que é um tipo de quartzo, pode chegar a custar R$3.000, dependendo da pureza. O quartzo é essencial em indústrias de alta tecnologia, como nas áreas de energia e eletrônica. A Polícia Federal vai investigar se houve contrabando, crime contra a ordem econômica e exploração ilegal de minério. Por enquanto, ninguém foi preso. E olha essa, a médica que sequestrou um bebê em Minas Gerais no ano passado voltou a ser presa hoje. Ela é suspeita de ter mandado matar uma farmacêutica para ficar com a filha dela. Em Itumbiara, sul de Goiás, a polícia prendeu a médica Cláudia Alves. Ela é suspeita de ser a mandante do assassinato da farmacêutica Renata Denari em 2020, em Uberlândia, Minas Gerais. Essa autora médica, ela foi casada com o ex-marido da vítima. Ele conheceu essa médica em 2 meses, se casou, em 2 meses se separou. Porque ele percebeu que ela era uma pessoa que certamente tinha algum transtorno de personalidade grave. Segundo a polícia, a Cláudia desenvolveu uma obsessão pela filha do então marido e quis assumir o papel de mãe. Chegou a fazer falsas comunicações de crime em relação à mãe.
Isso visando certamente com que a mãe perdesse o poder familiar. Os 2 homens envolvidos na morte da farmacêutica eram vizinhos da médica e também foram presos em Goiás. A polícia só começou a suspeitar do envolvimento da médica no assassinato depois de outro crime. Cláudia se aproveitou do cargo de professora da Universidade Federal de Uberlândia para entrar na maternidade do hospital e sequestrar uma criança recém-nascida no ano passado. A ação foi gravada por câmeras de segurança. Cláudia foi presa com a bebê ao chegar a Goiás. Hoje, os policiais encontraram na casa dela um quarto decorado e pronto para receber uma criança. A defesa da médica não comentou a prisão. Os suspeitos vão ficar detidos em Uberlândia. No México, um homem foi preso por assediar a presidente do país. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando a presidente Cláudia Sheinbaum é tocada por um homem que chega por trás. A presidente então se afasta antes de olhar para ele. Sheinbaum conversava com a população numa rua perto da sede do governo na Cidade do México, quando tudo aconteceu. O suspeito foi preso horas depois. O assédio sexual é crime na Cidade do México. Ao comentar o caso hoje, a presidente confirmou que registrou denúncia na Procuradoria-Geral e disse: se eu não denunciar como crime, em que situação ficarão todas as mulheres mexicanas? Se isso acontece com a presidente, o que acontecerá com todas as jovens e mulheres desse país? Nas Filipinas, pelo menos 100 pessoas morreram na passagem do tufão Calmaed. Inundações arrastaram carros, árvores e afetaram o abastecimento de energia. A região metropolitana da capital foi a mais atingida. Na ilha vizinha, Negros, a chuva empurrou lama vulcânica e casas foram soterradas. Milhares de famílias estão desabrigadas. Calmaed é o 20º tufão a atingir as Filipinas este ano. Autoridades descreveram a situação como sem precedentes. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro atingiu o 2º nível do protocolo de calor. Vamos falar com a Lidiane Sayuri e entender a situação no Rio. Lid, boa noite. Oi, Mariana. Olha só, este é um protocolo de alerta para temperaturas extremas que vai até 5. O nível 2 significa que a cidade está com temperaturas e sensação térmica muito elevadas. Boa noite a você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, essa condição deve mudar com a chegada de ventos frios vindos do oceano. Em Florianópolis, dia de sol entre nuvens com 22 graus. Em São Paulo, mesma temperatura com tempo nublado e chuviscos. Em Cuiabá, previsão de pancadas à tarde, faz até 35 graus. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados em Mato Grosso do Sul e no Paraná. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas no centro-oeste, sul e sudeste. Amanhã, o calor e a umidade devem provocar chuva forte entre Roraima e o Amazonas. A circulação de ventos quentes favorece as pancadas de chuva no centro-oeste. Uma frente fria deixa o tempo instável no Rio de Janeiro, Espírito Santo e norte de Minas Gerais. E o ar frio mantém o tempo firme em boa parte do sul do país. Em Porto Alegre faz 23 à tarde, no Rio de Janeiro 25, 31 em Brasília, em Manaus 32 e até 36 em Teresina. Tempo delivery. O Alexandre é de Pitimbu, Paraíba. Boa noite, Alexandre. Os próximos dias serão de sol com variações de nuvens e máximas entre 30 e 31 graus. O Lourenço é de Joinville, Santa Catarina. Oi, Lourenço. Quinta-feira de sol entre muitas nuvens e até 21 graus. Na sexta, tempo mais fechado, com pancadas de chuva à noite. Faz 22. No sábado, sol entre nuvens e temporal. Máxima de 26. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Lid. Subiu para 11 o número de mortos na queda de um avião cargueiro nos Estados Unidos e mais de 10 pessoas estão desaparecidas. A caixa preta da aeronave foi localizada hoje e deve ajudar a descobrir as causas do acidente. As imagens gravadas pelas câmeras de segurança impressionam. Neste outro vídeo, é possível ver que a aeronave pegava fogo no momento da decolagem.
A explosão deixou um rastro de chamas no entorno do aeroporto, no estado de Kentucky. O avião caiu numa região com casas e comércios. O incêndio, de grandes proporções, foi inflamado por mais de 140 mil litros de combustível que abasteciam o cargueiro. Equipes de resgate não descartam que o número de vítimas aumente. O voo da maior empresa de logística americana seguia para o Havaí com 3 pessoas a bordo. Nenhuma delas sobreviveu. Os voos no Aeroporto Internacional de Louisville foram retomados hoje parcialmente. As autoridades ainda estudam as causas do acidente. A caixa preta do avião foi localizada e vai passar por perícia. A hipótese preliminar é de que o motor do avião se desprendeu antes da explosão, já que foi encontrado quase intacto no solo. O governador do Kentucky declarou situação de emergência para agilizar a chegada de recursos. Você vai ver a seguir, depois de 10 anos da tragédia em Mariana, os atingidos pela lama de rejeitos de minério ainda buscam reparação. E veja também os preparativos de Fluminense e Mirassol pelo Brasileirão. O jogo será transmitido amanhã pela Record. O Fluminense está invicto aqui no Maracanã como mandante sob comando do técnico Luiz Ubeldia. O Mirassol também não perde as 5 rodadas no Brasileirão. O Brasileirão chegou à 32ª rodada e a Record vai mostrar amanhã a partida entre Fluminense e Mirassol a partir das 7 da noite. Olha, tá aí uma boa chance para ver se o Fluminense vai manter aquela invencibilidade no Maracanã sob o comando do técnico Zubeldia. Também hora de apreciar o bom futebol do Mirassol, sensação do campeonato até aqui. Pedro Ramiro, boa noite. O time do interior paulista veio para ficar, pelo visto. Sem dúvida. Boa noite, Edu. Boa noite, Mariana. Boa noite a você que nos acompanha. É a melhor estreia de uma equipe desde que o Brasileirão passou a ser disputado por pontos corridos lá em 2003. Mas agora vai ter que encarar um atacante do Fluminense que vive uma fase muito boa. Entre os funcionários do Fluminense, o apelido do colombiano é Sorriso. Es algo que yo siento siempre transmitir a la gente, que es eso, un poco de felicidad, de transmitir confianza y bueno, es algo que me caracteriza. E não faltam motivos para Kevin Serna sorrir. Antes cotado para deixar o clube, ele ganhou uma nova chance com o técnico Luiz Ubeldia. E hoje é o 3º artilheiro do tricolor no ano, com 8 gols, além de 6 assistências. Falou comigo da importância, do protagonismo que ele queria que assumiera também dentro do rol, não? Não foi apenas o atacante Serna que melhorou sob comando do técnico argentino. Com o Zubeldia, o Fluminense está invicto como mandante aqui no Maracanã. São 5 vitórias e nenhum gol sofrido. Amanhã o desafio é bater o surpreendente Mirassol. 4º colocado do ano de estreia no Brasileirão, o time paulista venceu o Fluminense no primeiro turno com um gol de Negueba. O atacante completou 150 jogos pelo clube justamente naquela partida. O dia mais feliz que eu tive aqui no Mirassol. Quando eu fiz o gol ali, eu não sabia nem como comemorar. Mas só agradecer a Deus mesmo e tenho certeza que acho que eu e minha família vamos lembrar sempre desse jogo. Contratado em 2022, Negueba tem nesse campeonato 9 participações em gols. Amanhã vai ter a chance de brilhar novamente contra o tricolor carioca. Trabalho muito durante a semana e graças a Deus chego no jogo, estou tendo a oportunidade, estou sendo feliz em fazer os gols. Por isso eu reforço o convite a você, porque amanhã o confronto entre Fluminense e Mirassol vai ter transmissão ao vivo aqui na Record a partir das 7 da noite. A cobertura completa você também pode acompanhar no R7 e no Record Plus. Mariana, Edu. Obrigada, Pedro. Até já. 2 agências bancárias foram atacadas de madrugada em Ijaci, Minas Gerais. Em uma das ações, os criminosos usaram explosivos para levar o dinheiro dos caixas. Na fuga, cédulas pintadas ficaram pelo caminho. A polícia não informou quanto foi levado e ninguém foi preso ainda. Mais de 30 bombeiros foram acionados para conter um incêndio de grandes proporções em 2 prédios comerciais no centro histórico de Porto Alegre. 3 pessoas foram levadas ao hospital por inalar fumaça. Os edifícios foram interditados e a perícia vai determinar o que causou o fogo.
O desabamento da laje de um hospital em obras no centro de Blumenau, Santa Catarina, deixou uma pessoa morta e 7 feridas. Rogério Farias de Lima, de 49 anos, morreu no local. O irmão dele também se feriu e está internado. Você vai ver a seguir. Policial usa o próprio corpo para salvar refém de criminosos durante troca de tiros no Rio de Janeiro. E ainda, o Senado aprova em definitivo a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Os trabalhadores que recebem entre R$ 5.000 e R$ 7.350 por mês terão redução parcial do imposto de renda. Uma mulher foi feita refém por 3 criminosos em fuga no Rio de Janeiro. E um policial usou o próprio corpo para proteger a vítima enquanto trocava tiros com os assaltantes. Ela escapou sem ferimentos e um dos suspeitos foi morto. O carro cheio de marcas de tiros mostra a dimensão do confronto. No meio do tiroteio, estava esta motorista de aplicativo que não quer mostrar o rosto. Ela foi obrigada a levar 3 criminosos para uma comunidade em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eu tive que parar com a arma apontada para mim. Eles entraram e me fizeram ir até o ponto que eles queriam que eu fosse. Os criminosos seguiram até uma das comunidades mais perigosas da região, dominada pelo Comando Vermelho. Mas os traficantes esqueceram que havia uma barricada à frente. E foi esse obstáculo que facilitou a ação da Polícia Militar. Esse cerco, ele contou com outra viatura, a participação de outros policiais, e eles acabaram tomando o caminho que se depararam com a barricada e ali se iniciou o confronto. A vítima sobreviveu ao confronto sem qualquer ferimento, graças à ação corajosa de um dos PMs. Um me botou atrás e se fez de escudo. E eu segurando na perna dele, ele pedindo calma, calma, e ele atirando mesmo, eu segurando na perna dele e ele na frente, me protegendo. Os 3 criminosos foram baleados. Um deles morreu. Os outros 2 seguem internados sob custódia. Com eles foram apreendidas 3 pistolas e drogas. Protestos em Belo Horizonte marcaram hoje os 10 anos da tragédia de Mariana. 19 pessoas morreram no rompimento da barragem do Fundão. Moradores e lideranças de movimentos sociais foram até a capital mineira pedir rapidez na reparação dos atingidos. A gente sabe que não foi um acidente. O que nós queremos hoje é que eles respeitem o nosso povo, respeitem toda a população, respeitem o nosso pedido. Em 5 de novembro de 2015, a barragem do Fundão, operada pela empresa Samarco, se rompeu, liberando cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração. 19 pessoas morreram e mais de 600 ficaram desabrigadas. Até hoje, ninguém foi responsabilizado criminalmente pela tragédia. A Samarco, que pertence às mineradoras Vale e BHP Billiton, e 21 profissionais foram julgados e absolvidos pela Justiça Federal em novembro de 2024. O Ministério Público recorreu da decisão e o processo segue aqui no Tribunal Regional Federal. Ainda não há data para o novo julgamento. No ano passado, o governo federal assinou um acordo que prevê o pagamento de 170 bilhões de reais em 20 anos para a recuperação dos danos ambientais e indenizações aos atingidos pelo rompimento. A Samarco anunciou que já foram pagos 32 bilhões de reais em indenizações individuais e auxílios financeiros. A gente jamais vai esquecer do que a gente passou. O Banco Central confirmou as previsões e manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 15% ao ano. A decisão do Comitê de Política Monetária confirmou o que analistas esperavam. Este economista diz que o Banco Central vê a necessidade de frear a inflação. As projeções de inflação para os próximos anos, elas têm que estar muito próximas a 3%, que é a meta. E não estão, elas estão ainda muito altas. Então exige ainda um esforço do Banco Central para que os preços tenham um comportamento mais favorável e alcancem a meta. No comunicado da decisão, o Banco Central alerta que a inflação, mesmo desacelerando, continua acima da meta e aponta que o cenário atual, marcado por incerteza,
exige cautela na condução da política monetária. A escalada dos juros começou em setembro do ano passado, com a taxa básica fixada em 10,75% ao ano. Depois, outras 6 altas seguidas levaram a Selic a 15%, patamar mantido já em 3 decisões do Copom. Economistas preveem que os juros só devem começar a cair no ano que vem. Esse início, com certeza, ocorre no primeiro trimestre de 2026. Para a Confederação Nacional da Indústria, os juros altos prejudicam a economia. Aumenta o custo das empresas e também inibe investimentos. Pesquisa da CNI mostra que 77% das empresas entrevistadas dizem que, com taxas de juros menores, elas aumentariam seus investimentos. O economista diz que o desajuste das contas públicas dificulta a queda da taxa. A boa saúde financeira do Estado, do setor público, faz com que seja possível captar a um custo menor e, consequentemente, ter uma taxa de juros mais baixa para o conjunto da economia. Parlamentares de oposição contestam a postura do governo Lula, que é contra o projeto de lei que iguala as facções criminosas a grupos terroristas. E o relator da CPI do crime organizado criticou a afirmação do presidente Lula de que a mega operação policial no Rio de Janeiro foi uma matança. É uma manifestação profundamente equivocada, porque ela faz uma condenação prévia dos policiais que trabalharam e uma absolvição prévia dos criminosos. Acho que o presidente Lula verbaliza aquilo que historicamente a esquerda manifesta, que é uma dificuldade muito grande em reconhecer o papel da polícia na democracia. Alessandro Vieira afirmou que a CPI vai buscar entender os problemas da segurança pública no país, sem trazer um viés político para o debate. Vai ficar rapidamente muito claro quais são os problemas, quais são os gargalos e o que o poder público, parlamentares, executivo pode fazer para resolver esses problemas e devolver o Brasil para um estado de segurança. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi convidado para prestar depoimento à CPI do crime organizado e deve ser o primeiro a participar. O governador Cláudio Castro também virá à comissão para falar da operação policial no Rio de Janeiro, que deixou 117 suspeitos e 4 policiais mortos. O Congresso também analisa a proposta que classifica milícias e facções criminosas como organizações terroristas. A ministra Gleisi Hoffmann disse que o governo é contra a equiparação. É evidente que são grupos terroristas. Por quê? Porque eles colocam o cidadão de bem, em risco. A vida do cidadão de bem está constantemente em risco, é refém desses bandidos nas próprias comunidades. Sempre que o cidadão sofre com essa violência e essa violência contra o Estado, isso caracteriza o terrorismo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal investigue a atuação do crime organizado no Rio de Janeiro. A PF vai apurar esquemas de lavagem de dinheiro e a suposta infiltração de criminosos em cargos públicos. O ministro solicitou imagens de operações recentes no Rio de Janeiro para apurar o possível uso indevido de força policial. A comunidade israelense demonstrou hoje preocupação com a eleição do primeiro prefeito muçulmano em Nova York. Zohran Mamdani é um socialista radical conhecido por suas críticas a Israel. O muçulmano Zohran Mamdani é imigrante de Uganda e foi criado na África do Sul. A religião, fortemente associada à cultura árabe, preocupa a comunidade judaica que vive nos Estados Unidos, especialmente em Nova York. Em Israel, autoridades alertaram para o que pode ser uma onda de ataques à comunidade judaica. A eleição será lembrada como um momento em que o antissemitismo triunfou sobre o bom senso, disse o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir. Mamdani é a última coisa que uma cidade que sofre com criminalidade e antissemitismo precisava, afirmou Avigdor Lieberman, integrante do parlamento israelense. A comunidade judaica em Nova York tem quase 1 milhão de pessoas e é a maior fora de Israel. No discurso da vitória, Mamdani disse que deseja trabalhar com lideranças da comunidade para proteger os judeus nova-iorquinos. Mas durante toda a sua trajetória política, Mamdani sempre fez ataques ao Estado de Israel.
Ele é classificado como um socialista radical dentro do Partido Democrata. O presidente Donald Trump alertou a população para mudar a postura nas eleições regionais do ano que vem. Após os resultados, a decisão dos americanos não poderia ser mais clara. Temos que escolher entre o comunismo e o bom senso, disse Trump. Hoje, a Suprema Corte dos Estados Unidos começou a julgar as tarifas comerciais aplicadas por Trump. O principal questionamento é se o Congresso americano deveria ser o responsável por aprovar as tarifas, e não apenas o presidente da República. Não há prazo para a decisão final ser tomada. Desde que assumiu o cargo, Trump aplicou tarifas de importação a diversos parceiros comerciais, entre eles o Brasil, taxado em 50%. Na política interna, o Congresso ainda não definiu as diretrizes sobre o orçamento de 2026. Já são 36 dias de paralisação de serviços do governo, a maior da história. E como consequência dessa paralisação parcial, os Estados Unidos vão reduzir em 10% o número de voos nos 40 maiores aeroportos do país a partir já desta sexta-feira. A medida foi tomada por causa do atraso nos pagamentos e da falta de controladores de voos. Veja a seguir. Caminhoneiro perde o controle da direção e despenca de uma ponte sobre uma das principais vias expressas de São Paulo. E você vai conhecer o plano de ação divulgado pela COP30, que pretende levantar quase 7 trilhões de reais para enfrentar mudanças do clima. Estamos de volta para você saber que o número de casamentos cresceu no Brasil. É o que mostra ao menos o censo do IBGE divulgado hoje. Os dados revelam também como novos arranjos familiares estão redesenhando o perfil das moradias e das relações no país. Nas mãos, o registro do dia em que Aniara e Tafarel disseram sim um ao outro. A gente se conheceu na escola e depois de 9 anos resolvemos oficializar, então foi um dos dias mais felizes da nossa vida. Juntos há 22 anos, o casal hoje tem 2 filhos. A Nina, de 6 anos, e o Tony, de 10. Depois que você casa, que você identifica como você melhora, como você cresce como pessoa, na vida. E o bacana é você conseguir conquistar junto, né? Os pesquisadores do IBGE identificaram que em 22 anos aumentou o número de pessoas casadas no Brasil. O grupo passou de 49,5% para 51,3% da população. Entre os casamentos realizados no religioso, a maioria optou por cerimônias evangélicas. Os dados fazem parte do Censo Demográfico 2022, que também identificou os estados com maior número de pessoas casadas. Santa Catarina lidera com 58,4%, seguida por Rondônia e Paraná. O estudo também apontou queda no número de pessoas que nunca viveram uma união conjugal. A proporção de casais sem filhos quase dobrou. Passou de 13% em 2000 para 24,1% em 2022. Esse grupo inclui casais que vivem sós ou com outros parentes que não são filhos. O próprio mercado está antenado para perceber essas mudanças. Por exemplo, famílias menores pressupõem uma demanda por unidades habitacionais um pouco mais simplificadas, um pouco menores, então isso pode ser uma tendência. Aniara e Tafarel têm muito orgulho da família que construíram. Um sonho realizado, que começou com o casamento. Foi a melhor decisão, da nossa vida e se eu pudesse eu faria tudo de novo, exatamente como foi. Um caminhão com 4 pessoas a bordo despencou de uma ponte sobre a Marginal Tietê, uma das vias expressas mais movimentadas de São Paulo. Por pouco, a carreta não caiu dentro do rio. A pista expressa da Marginal Tietê foi bloqueada para o pouso do helicóptero da Polícia Militar, que ajudou no resgate. Um homem sofreu apenas ferimentos leves. Outros 2 ficaram presos às ferragens, mas não correm perigo. O 4º ocupante teve uma parada cardiorrespiratória e foi levado para o hospital. Quase 50 postos de combustíveis foram fechados hoje no Piauí, Maranhão e Tocantins, por suposta ligação com o PCC. Os promotores descobriram que a organização criminosa usou empresas de fachada e laranjas para movimentar 5 bilhões de reais no setor de combustíveis nos 3 estados.
A investigação começou em dezembro de 2023, com a venda de dezenas de postos no Piauí, Maranhão e Tocantins. A empresa que comprou a rede havia sido criada apenas 6 dias antes da negociação. Esse fundo de investimento na Carbono Oculto de São Paulo, ele foi associado ao PCC, era o fundo de investimento do PCC. Ao todo, 49 postos foram interditados. Durante a operação, a polícia encontrou ainda um centro de distribuição de combustíveis adulterados, perto da cidade de Altos, no interior do Piauí. Carros de luxo e 4 aviões foram apreendidos hoje. A Justiça determinou o bloqueio de quase 350 milhões de reais dos investigados. Este é um dos postos de combustíveis interditados ao longo da operação. Irregularidades como bomba baixa e gasolina adulterada estão entre as mais comuns. O esquema atuava sufocando a concorrência com preços abaixo do mercado, obrigando os proprietários a vender as unidades ao PCC. 5 empresários do Piauí e um de São Paulo foram alvos da operação. A suspeita é que o grupo também usava fundos de investimento e fintechs para lavar o dinheiro da facção. O Senado aprovou hoje o projeto de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil por mês. O texto vai agora para a sanção do presidente Lula. A regra começa a valer a partir de janeiro do ano que vem. A proposta do governo foi aprovada depois de 8 meses de tramitação no Congresso, sendo 7 somente na Câmara. Cerca de 25 milhões de pessoas devem ter isenção total ou parcial do imposto de renda. Para evitar que o texto voltasse à Câmara, o relator da proposta não fez nenhuma alteração no texto. A principal crítica de Renan Calheiros é que o texto que veio da Câmara seria inconstitucional, por isentar bets e as fintechs. O projeto da Câmara sobre o imposto tem, como disse, repetir e agora aqui reforço muitas imperfeições, com diversos jabutis maliciosamente inseridos. O relator, senhor presidente, incluiu isenções tributárias, blindando privilegiados e comprometendo a arrecadação e a neutralidade do projeto. Em uma rede social, o relator da proposta na Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou que o Senado demonstrou maturidade na aprovação da isenção e desconto do IR, mesmo após as bravatas, oportunismo e politicagem de alguns que tentaram atrapalhar a tramitação. O Congresso também aprovou a cobrança de 2,5% de imposto para rendimentos acima de R$600 mil por ano, que não são taxados na fonte. Esse imposto progressivo chegará a 10% para rendas superiores a R$1.200.000 por ano. Também haverá a cobrança de 10% de tributo sobre lucros e dividendos enviados ao exterior. Essas medidas foram anunciadas para compensar os R$25 bilhões que vão deixar de ser arrecadados com a isenção do imposto de renda. Um projeto neutro do ponto de vista fiscal. Ou seja, ele se compensa com aqueles 141 mil brasileiros que ganham mais de R$1 milhão por ano e que pagavam uma alíquota média de 2% de imposto de renda. Começa amanhã a Cúpula do Clima em Belém. A reunião de chefes de Estado vai lançar diretrizes para a COP30 e nós vamos agora ao vivo à capital do Pará conversar com a Cristina Lemos. Boa noite, Cris. Boa noite, Mariana, Edu, boa noite a você que está conosco aqui no Jornal da Record. Olha, hoje foi o segundo dia de varredura no espaço físico da COP30. As forças de segurança esvaziaram todo o local e a gente veio para cá, para mais um lugar simbólico em Belém, que é a Estação das Docas, um espaço de 500 metros de orla fluvial. Bem aqui ao meu ladinho está a Baía do Guajará. Muito bem, então eu vou falar sobre o dia de hoje porque foi um dia de cifras astronômicas. O presidente da COP30 anunciou um plano para alcançar 7 bilhões de reais em recursos para financiar a crise climática. E quem acompanhou a véspera da abertura da Cúpula do Clima foi a Ingrid Gribel, onde estão inscritos 143 países.
bloqueio nas ruas para garantir o deslocamento das comitivas com as autoridades, testes finais para ações de emergência, em casos de ameaça química ou biológica, e os últimos detalhes nas estruturas. Já está tudo pronto para a Cúpula dos Líderes, que começa amanhã e vai até sexta. A transição energética está entre os desafios a serem debatidos para o enfrentamento da crise climática, assim como o combate ao aquecimento global. A Cúpula dos Líderes deve definir o rumo das negociações técnicas que vão ocorrer na COP30 entre os dias 10 e 21 de novembro. Quanto mais representativa a Cúpula de Líderes, em termos de países que detêm uma parcela significativa das emissões do mundo, é maior a chance de sucesso de uma conferência do clima. A Cúpula dos Líderes e a COP30 são eventos independentes. Enquanto a cúpula é considerada preparatória, a COP é o espaço oficial, organizada pelas Nações Unidas e integrada não apenas por representantes dos países, mas principalmente por especialistas em meio ambiente. É quando entram em cena os negociadores de mais de 190 países. Desde 1995, as COPs são realizadas todos os anos, em busca de acordos para reduzir os efeitos da crise climática. A gente espera que o presidente Lula aproveite essa grande oportunidade política de fazer um chamado para o mundo, de fazer uma transição para longe dos combustíveis fósseis. Hoje foi divulgado o plano de ação conjunta das presidências da COP29 em Baku, no Azerbaijão, e da COP30 em Belém. O objetivo principal é levantar o equivalente a quase 7 trilhões de reais para estimular ações climáticas em países em desenvolvimento até 2035. Portanto, o plano de ação conjunta prevê aí levantar $1 trilhão. O presidente Lula teve uma agenda lotada de reuniões bilaterais com chefes de Estado que já estão em Belém e ele surpreendeu com a notícia de que decidiu ir à Colômbia para participar da reunião da CELAC e prestar solidariedade, prestar apoio à Venezuela, de acordo com a explicação do chanceler Mauro Vieira. Vamos acompanhar na reportagem de Tainá Farfan. Lula participou de 8 reuniões bilaterais durante todo o dia no Museu Emílio Guilde, área de preservação amazônica e de pesquisas que fica no centro de Belém. O presidente tem buscado apoio e contribuição para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que vai ser lançado nesta quinta-feira. A meta de arrecadação caiu de 25 bilhões para 10 bilhões de dólares. Até agora, apenas Brasil e Indonésia anunciaram apoio, cada um no valor de $1 bilhão, o equivalente a mais de 5 bilhões de reais. Lula pediu contribuição aos líderes da Finlândia, China, União Europeia, Papua Nova Guiné, Suriname, Honduras e ao presidente do Banco Africano de Desenvolvimento. 57 das 143 delegações confirmadas aqui em Belém terão chefes de Estado e de governo. Às vésperas da abertura da COP30, Lula decidiu viajar à Colômbia para a CELAC, a cúpula dos países latino-americanos e caribenhos, que terá a participação de representantes da União Europeia. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a ida do presidente à CELAC é um apoio à Venezuela, em meio às ações militares dos Estados Unidos no Caribe contra narcotraficantes. É um apoio, é uma solidariedade regional à Venezuela, tendo em vista que o presidente repetidamente já disse, e é a posição da nossa política externa, de que a América Latina e, sobretudo, a América do Sul, onde nós estamos, é uma região de paz e cooperação. O chanceler disse que o apoio brasileiro à Venezuela não vai atrapalhar as negociações para derrubar o tarifaço imposto pelos Estados Unidos. A declaração do presidente Lula na CELAC pode sim prejudicar as negociações que estão em andamento entre Estados Unidos e Brasil. Então, um posicionamento muito incisivo do presidente brasileiro na defesa do presidente Maduro, que é visto como ilegítimo em grande parte do mundo por ter perdido as últimas eleições para Edmundo Gonçalves, seria visto sim como uma afronta aos Estados Unidos e ao próprio direito internacional e ao direito democrático de escolha da população venezuelana. A gente está numa negociação de tarifas ou de outras negociações comerciais e justamente nesse momento você vai contra uma política do governo norte-americano,
ele está combatendo drogas. De certa forma, isso, na minha opinião, acaba dificultando a negociação com o governo Trump. Vamos agora aos dados de hoje do MapBiomas, que é uma rede de monitoramento do clima. E os dados indicam que as metas para tentar reduzir o aquecimento global estão longe de serem atendidas. Com as informações de Fábio Menegatti. A Amazônia está mais quente. No ano passado, a temperatura na floresta ficou 1,5 graus acima da média. No Pantanal, o aumento foi ainda maior, 1,8 grau. Os dados são do MapBiomas, que monitora o clima. Entre 1985 e 2024, a temperatura média do Brasil subiu mais de 1 grau. Segundo especialistas, o aumento da temperatura está diretamente ligado ao desmatamento, um dos nós que a COP30 deve colocar na mesa de debates para desatar enquanto há tempo. O clima mais quente também favorece os incêndios florestais e as chuvas cada vez mais irregulares. Isso, representa mudanças drásticas relacionadas aos ecossistemas, como mudança de nicho ecológico de espécies, propagação de doenças. O alerta do MapBiomas revela que a meta proposta há 10 anos no Acordo de Paris de manter o aquecimento global a no máximo 1,5 graus não vem sendo atingida. Sem medidas urgentes, o mundo caminha para um aumento de até 2,5 graus na temperatura até o fim do século, segundo a ONU. Nós temos um aumento gradual da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera e isso tem nos conduzido a um aumento gradual da temperatura no nosso planeta. Hoje, os países da União Europeia chegaram a um acordo sobre as metas para os próximos anos. Entre as propostas que devem ser apresentadas na COP30 está a redução nas emissões de gases de efeito estufa em 90% até 2040, em relação aos níveis de 1990. E amanhã a gente começa cedo por aqui. A chegada dos chefes de Estado à cúpula do clima está prevista para as 7 da manhã. Mariana, Edu? Então até amanhã, Cris. Obrigado. Olha, um recado importante para você. Amanhã, por causa da partida entre Fluminense e Mirassol, o Jornal da Record é mais cedo, viu? 6h15 da noite. A gente fica por aqui e as reportagens dessa edição você acompanha no Record Plus em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a novela Mãe. E logo depois de Reis, tem a prova do fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Não perca. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.